Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Café do Conhecimento. Nosso curso R Básico está a todo vapor. E hoje, em nossa aula 5, nós vamos começar, propriamente dito, a pegar a mão na massa dentro do ambiente R. Chega de videoaulas ensinando como é que se abre o R, como é que se instala o RStudio, como é que nós vamos conhecer os quadrantes, dentre outras coisas. Agora, nós vamos sair do mundo da teoria, em que a gente viu a base da arquitetura, os princípios do R, e agora nós vamos pôr mão na massa. Então, se preparem nessa videoaula, tentem pegar essa videoaula acoplado ao seu computador, vai criando o seu script. Assim que a gente finaliza essa aula, a gente já deixa disponível o script para que você possa executar essas mesmas linhas de comando que nós fizemos aqui hoje. E hoje nós vamos para a aula 5, justamente aprendermos os comandos básicos que existem dentro do ambiente R. Agora, antes de mais nada, gostaríamos de pedir para aqueles que já estão inscritos ou os que não estão inscritos, que se inscrevam em nosso canal, deixem o seu like, ative o sininho para que a gente possa impulsionar mais materiais para você e também para os seus amigos, ciclo de amizades das redes sociais que tenham o mesmo interesse comum. É sempre um prazer compartilharmos conhecimentos juntos. Dito isso, nós já vamos para a nossa salinha de apresentação. E, como é de praxe, a gente sempre apresenta a nossa página profissional, do qual a gente aloca todas as nossas videoaulas. Para vocês que estão aqui pela primeira vez, que não são aqueles inscritos do nosso curso R Básico, mas mesmo assim quer ter continuidade e quer aprender juntamente conosco sobre o ambiente R, seja muito bem-vindo e pegue o link da nossa página. Especificamente, nossa página bendavid.github.io, onde é que a gente consegue visualizar esses materiais. Aqui na opção em cursos, cliquei em cursos, você automaticamente é direcionado para todos os cursos que nós temos na nossa página e nós vamos ser direcionados para esse daqui, Estudando o Ambiente R. Clicando em Estudando o Ambiente R, aqui na nossa lateral nós temos o curso de 2023 e agora o curso de 2024 e é ele que nós vamos clicar e nesta lateral nós temos todas as opções para que vocês vejam todo o detalhamento do nosso curso. Especificamente, nós vamos na opção em aulas. Clicando em aulas, você é direcionado para todos os materiais que a gente vai ministrando em cada aula. Então, por exemplo, aqui na nossa aula 5 de hoje, nós vamos falar no comandos no R e também a questão do ambiente global. Clicando aqui na setinha, ó, você tem o tema, o slide de apresentação que já está aqui pronto para nós. Temos o que mais? O nosso plano de aula e os materiais de consulta. Nós temos os exercícios propostos, bem como o livro R Básico e os cursos anteriores, no caso que a gente intitulava Curso R. Para essa videoaula de hoje, como nós estamos realizando ela neste momento, ela ficará alocada justamente aqui. Os scripts que assim surgirem, assim como ocorreu na aula 4, veja aqui, ó, nós deixamos disponível o script para vocês, bem como a videoaula. Tranquilo? Bem, nessa aula 5, então, nós temos como nosso plano de aula, para a aula de hoje, justamente nós iremos tratar do console e prompt de comando, nomes sintáticos e não sintáticos, comandos elementares, execuções de comando e ambiente global. Nós iremos usar esta situação didática aqui para vocês. Lembrando que ainda estamos no nosso capítulo 3, então a gente pede para que, se vocês estão acompanhando, aqueles que já têm o livro físico e os que não têm, pode buscar pelo livro digital lá na nossa página, bem como na página profissional do curso e também na seção em livros você pode ter acesso a este material. Então, no nosso capítulo 3, especificamente, nós vamos tratar justamente
deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nós vamos tratar justamente da nossa, da continuação do que nós temos para a nossa aula de hoje. E aqui no nosso capítulo 3 é onde nós vamos até a seção 3.4 falarmos justamente do ambiente global e diretório de trabalho. Tranquilo? Então, faz-se necessário vocês percorrerem daqui da página 27 até a 36, fazer a leitura para complementar esta aula de hoje. Tranquilo? Feito essas considerações, voltando aqui para a nossa sala de apresentação. Então, como de praxe, como a gente já vem tratando com vocês para trabalhar com as nossas videoaulas, nós vamos, acoplado com o que nós temos na nossa apresentação, nós vamos também utilizando o RStudio nesse aspecto, bem como o R em algum momento, só que a partir das aulas seguintes nós vamos ficar atrelado à IDE RStudio. Então, a cada momento que aparece alguma linha de comando, a gente vai reexecutar no RStudio para que vocês possam acompanhando juntamente comigo. Beleza? Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar justamente dos comandos no R e o ambiente global. Qualquer dúvida que vocês tiverem, para aqueles que estão inscritos em nosso canal, vai até ao nosso grupo do WhatsApp e vai fazendo a discussão. É justamente para isso. Se remete à aula específica e faz a entrada de discussão sobre algum assunto que queira discutir lá no nosso grupo. Para aqueles que não são inscritos, deixe aqui no chat da descrição ou do vídeo, na realidade você tem o chat, aqui no caso do YouTube, e você pode colocar sua indagação, que logo logo a gente tenta responder para vocês. Beleza, feito isso daí, então, como é de praxe, nós temos a nossa filosofia de trabalho, que é o Conselho Democratizando Conhecimento, do qual todos os nossos materiais publicados temos pelo menos uma forma de disponibilização de forma gratuita. Então, por exemplo, aqui o R Básico, ele tem justamente o selinho Democratizando Conhecimento, porque a versão digital do R Básico é disponível gratuitamente. Não poderíamos deixar de agradecer o apoio que nós temos da nossa instituição, a qual a gente trabalha, que é a UFSJ, Universidade Federal de São João del Rei, bem como o nosso projeto de ensino, que é o SEAC, que é justamente o Clube de Engenharia Assistida por Computador, do qual a gente tem o objetivo de introduzir programação para as disciplinas, principalmente do ciclo básico, dos nossos cursos que estamos aqui lotados no Campo Alto Paraupeba, que são os cursos das engenharias. Não só as disciplinas do ciclo básico, como percorrer todas as disciplinas dos cursos especificamente. E será justamente o SEAC que irá emitir os nossos certificados. Então, de prontidão para o preenchimento da nossa lista de presença, porque aqueles que preencherem até 80% das nossas aulas é o que irá receber os certificados emitidos pelo SEAC. Que é o nosso livro de apoio, justamente o livrinho do R Básico, temos a sua versão física e a versão digital, tanto disponível nesse caso em PDF, como também em BookDAO, que é a versão HTML. Feito essas considerações, nós vamos propriamente dito começarmos com a ideia de console prompt de comando. Então, o que é que vem a ser a tela do console? Então, a tela do console nada mais é do que aquela telinha do qual nós vamos inserir as linhas de comando. Nesse caso, nos reportando aqui ao RStudio, nós temos essa tela aqui, que é justamente a tela, a aba de console, em que aqui tudo que eu escrever será interpretado e na realidade, executado, né? Interpretado pelo programa, e ele vai soltar, se assim a gente desejar, o resultado para a finalidade de um determinado comando. Então, nesse caso aqui, lembrando lá daquelas operações básicas que nós fizemos, no caso de soma e subtração, somar dois números, eu passo a linha de comando
no caso para o console, e aperto a tecla Enter e ele automaticamente chama a função soma, pega esses dois operandos e realiza a operação e nos mostra na tela o resultado. Então veja que tem duas coisas muito interessantes nesse processo, que isso daqui é o console e esse símbolo aqui é o que a gente chama de prompt de comando. O que representa o prompt de comando no R? Significa dizer que quando o cursor está excitado aqui, ó, e que está com esse símbolo de desigualdade superior, significa dizer que o R está informando, olha, estou pronto para receber as informações que você quiser escrever para que eu possa interpretar essa escrita em R. Então, aqui o que acontece? Quando eu digitei o comando 10 mais 20 e ele me soltou o resultado, veja que aqui, ó, não tem cursor porque ele está imprimindo na tela a execução do meu comando, o resultado dessa execução. Em que eu falei para vocês que no submundo dessa execução nós temos uma chamada de função que é a função print, em que ela imprime na tela o resultado desejado. Ao ser executado, perceba que na sequência da linha de comando seguinte, ele já abre novamente o cursor e diz, ó, já realizei o comando anterior. Quiser inserir mais, estou pronto para que você possa inserir esses seus comandos. Tudo bem? No caso do R puro, que nós temos aqui nós temos o console e da mesma forma a gente realiza esta operação. 10 mais 20. E aqui nós temos o resultado que na sequência o prompt de comando está acionado novamente para que eu possa executar. Essa parte aqui de cima, bem como no RStudio, essa daqui é o que a gente chama de script. No script, a gente escreve os comandos porque a gente quer armazenar na memória do computador, na realidade, lembra daquelas duas que nós falamos, que é a memória de armazenamento e a memória virtual, que é aquela que é temporária? Pois bem, aqui quando nós escrevemos os nossos comandos, a gente consegue guardar localmente na nossa máquina para que a gente, se assim desejar, assim como acontece com os scripts que a gente está disponibilizando nas aulas, você pode recuperar, abrir esse script e executar novamente essas linhas de comando, certo? Aqui no nosso caso, nós vamos ter uma aula específica para entender um pouco mais sobre a questão dos scripts. Beleza, vamos voltar para a nossa apresentação. Então, nós explicamos o que é o console e nós explicamos também o que é o prompt de comando. Beleza. O que é que nós temos mais nesse sentido? Aqui nós fizemos justamente a execução da linha de comando, fizemos aqui a operação e fizemos aqui também uma inserção de criar um vetor sequenciado de inteiros entre 1 e 20. Esses dois pontos aqui é um operador que é uma função, tem uma chamada de função por trás, do qual a gente consegue, de forma otimizada, criar uma sequência de valores de 1 a 20, sequenciados de número de inteiros. Na realidade, é um vetor sequencial de 1 a 20. Bem, o que isso aqui está nos dizendo, ainda mais no prompt de comando, é que nós temos uma outra coisa que nós já vamos falar na sequência, é que perceba que a execução nesse caso aqui não ocorreu nada de interpretar e executar na linha 1, porque na linha 1 nós temos o que nós chamamos do símbolo de cerquilha, que é justamente o jogo da velha, o hashtag. Significa dizer que posterior a esse símbolo, o R não irá interpretar o que estiver posterior a esse símbolo. Então, esse símbolo, ele vai representar para nós nada mais, nada menos do que linhas de comentários. Isso vai ser muito importante quando nós começarmos a escrever os nossos scripts.
Porque perceba, não basta apenas criar linhas de comando para executar essas linhas de comando. Quando eu guardar esses scripts e essas linhas de comando numa extensão de arquivo específica e eu recuperar para eu voltar posteriormente essas linhas de comando, eu preciso saber o que era que eu estava pensando naquela época. Ou, se eu quero repassar esses scripts para alguém, eu também quero que a pessoa entenda o que é que eu estou querendo dizer com essas linhas de comando. Então, se faz necessário comentar essas linhas de comando para que você, posteriormente, ou as pessoas com as quais você vai compartilhar o seu script, também entenda essas informações. Beleza. A gente pode usar também a função options e mudar o símbolo do prompt de comando. No caso, eu estou usando a função options e um dos argumentos dentro dela eu estou colocando no prompt e estou dizendo, ó, eu não quero mais que a interpretação seja pela desigualdade superior. Eu quero que você coloque aqui o prompt de comando que seja R desigualdade superior. Então, toda vida que ele for pegar uma linha de comando, ele vai colocar R superior e o cursor vai ficar excitado, dizendo, estou pronto para que você me insira linhas de comando. E aí, cada vez que você for criando, executando essas linhas de comando, ele vai acionando o prompt de comando nas linhas posteriores para que você possa inserir mais e mais. Tranquilo? Beleza? Agora nós vamos para uma condição muito importante, porque nós vamos falar de dois tipos de execuções que nós vamos ter, que vai ser justamente as execuções, como é que eu falo aqui na frente? Que são as expressões e atribuições. São os comandos elementares que nós temos. Então, beleza. Deixa eu só voltar aqui, beleza? Voltar aqui posteriormente, beleza. Então, uma parte muito importante é que nomes que nós vamos escrever e associar estes nomes a algum objeto, nós precisamos de ter nomes que são permissíveis pela linguagem R. Estes nomes nós chamaremos eles de nomes sintáticos. E aqueles nomes do qual não são permissíveis por dois fatores, porque a escrita não permite este tipo de nome, ou já existem nomes específicos que são nomes reservados pela linguagem para um determinado fim, ela também não pode ser utilizada para que você possa associar esses nomes a algum objeto. Então, vamos lá. De forma que nós temos algumas regras para a escrita de nomes sintáticos. Ela deve consistir de letras, dígitos, pontos e underline. Os nomes devem ser inseridos por uma letra ou um ponto não seguido de número. Então, por exemplo, você tem aqui nomes dessa forma e que você não pode, por exemplo, usar esse tipo de situação aqui, ó. Então, ele diz, os nomes devem ser iniciados por uma letra ou um ponto, não seguido de número. Então, se eu começo com um ponto e insiro um número, sintaticamente, este nome não será permitido para que se associe a algum objeto. Nós já mostramos em algumas situações que o símbolo de associação do nome a um objeto é o que nós vamos chamar do comando elementar de atribuição. Então, se eu pegar esse nome aqui, 1, 2, 3, e associar a algum objeto, por exemplo, o valor 10, ele vai nos dizer que este nome não é permissível sintaticamente. Vamos testar? Bora lá. Aqui no nosso console, o que é que nós estamos querendo dizer? Eu estou querendo pegar ponto, 1, 2, 3 e associar com o valor 10. Olha o que é que ele diz para mim. Esse lado esquerdo, a atribuição é inválida. Por quê? Porque este tipo de nome aqui é um nome não sintático. Então, ele não é permissível. Outra situação que não pode, você iniciar por um nome, por um número. Então, por exemplo, eu vou botar aqui 1 ou 10, Ben. Eu estou invertendo Ben 10. Como eu sou apelidado na minha velha pelada e também na UFSJ.
Então, eu vou botar aqui o valor 10. Ó, ele diz que sintaticamente também não pode utilizar um nome iniciado por números. Beleza? O que mais que nós temos? As letras maiúsculas se distinguem das letras minúsculas. Então, por exemplo, Caverninha, que foi Andler, numa das aulas anteriores, perguntou, tem diferença da letra maiúscula com a letra minúscula? Tem. Então, por exemplo, se você observar aqui, eu posso observar aqui o meu ambiente global, que nós vamos entender já já na nossa última sessão, em que se eu falar aqui pen com letra maiúscula e eu vou colocar o valor 10, e se eu colocar ben com letra minúscula e colocar o valor 10, perceba que aqui, ó, são associações diferentes de ligações do nome ben com letra maiúscula, que se associa ao valor 10, e ben com letra minúscula, que se associa também ao valor 10. Mas veja que essas ligações são ligações diferentes. Tranquilo? Feito essas ponderações, nós temos mais informações. Então, não pode ser iniciado por underline ou dígito, é retornado um erro com o console caso isso ocorra. Não pode ser usado qualquer palavra reservada. Então, por exemplo, nós temos algumas palavras que nós vamos falar em que eles são operadores, são palavras lógicas que nós usamos para situações em que nós temos uma condição true, verdadeira, ou false, falsa. Ou nós temos algumas palavras que são funções já internas do próprio, que está relacionado aos fluxos de controle, ou controle de fluxo que nós temos no R, que são os famosos loops, que é o if, for, while, dentre outras palavras. Então, por exemplo, eu estou aqui e estou criando uma palavra true, que ela vai se associar ao valor 20. Ó, também há uma condição sintática inválida para esse nome. Por quê? Porque já existe uma palavra reservada, true, em que ela internamente ela tem uma determinada finalidade. Beleza. Queremos saber mais sobre essas palavras reservadas? Nós podemos digitar aqui. Uma coisa que é interessante no R é que toda vida que você tiver um comando, uma função, vamos pensar assim, e essa função você não sabe nada sobre ela, como é que a gente faz na língua portuguesa quando a gente está querendo fazer uma pergunta? A gente interroga. Então, nós vamos interrogar e aqui existe um comando que a gente consegue acionar e acessar as palavras reservadas no R. Então, ele vem aqui, ó, e me mostra todas as palavras reservadas em R. Então, nós temos o if, else, repeat, while, function, fun, in, next, break, dentre outras, ó. Então, essas daqui são todas palavras reservadas que eu não posso utilizá-las como nomes associados a objetos. Tranquilo? Beleza. Feito isso daqui, nós vamos mais. Vamos lá para alguns exemplos que nós já falamos. Isso aqui nós já mencionamos anteriormente. E uma coisa que é interessante é o seguinte, ó. Esse comando aqui, make.names, ele nos dá uma ideia da seguinte forma. Vou voltar aqui anteriormente a um nome cujo o nome associado com esse objeto é um nome não sintático. Então, ele vai dar um erro. Aí eu pergunto assim, eu quero, mesmo assim, utilizar esse ponto 1, 2, 3. Aí eu posso perguntar a função makeNames e pergunto o seguinte, qual é um nome não sintático com essa sequência de valores, de letras, que eu posso ter um nome sintático para associar a algum objeto? Aí ele me dá a sugestão. Ó, faça o seguinte, então. Use x.123. Veja que o ponto 123 eu estou utilizando. E agora eu posso associar este nome a algum objeto. Ó, veja que agora eu consigo jogar para o ambiente global essa ligação do nome com o valor. Do qual, se eu quiser acessar este valor, basta eu digitar o nome, que aí eu tenho o valor na sequência impresso na tela. Tranquilo? Beleza. Agora, uma sugestão que eu dou a vocês é o seguinte.
Não procurem por nomes longos ou com acentos. Não se faz necessário. Você está atrás de criar nomes para que você possa facilitar a sua vida no seu script. Então, você vai colocar simplesmente abreviações, procurar sempre facilitar. Então, para que eu vou botar underline? Para que eu vou ficar sequenciando letras maiúsculas, minúsculas? Para toda a vida, quando eu for digitar, eu ter que apertar o Shift para poder digitar a palavra. Então, você está dando mais trabalho para que um outro desenvolvedor ou até você futuramente possa manipular o seu script. Então, você tenta sempre simplificar o seu trabalho para que fique mais simples. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Então, os comandos elementares. Aqui a gente vai dividir em dois. Então, nós temos as expressões e nós temos as atribuições. O que é uma expressão em R? Qualquer declaração que eu faço no console, que a gente chama isso de comando, a gente chama isso de expressão ou declaração. Agora, que não é melhor utilizar o termo declaração, porque nós temos um objeto expression, justamente em R, que ele tem uma finalidade diferente. E aí a gente, para não misturar esse objeto com o termo de comando em si, a gente prefere utilizar o termo declaração. Então, qualquer linha de comando que eu faço é uma declaração que eu estou passando para o console. Então, um exemplo. Aqui é uma declaração. 10 mais 15 é um comando que eu estou passando e ele está executando para mim e retornando para mim o valor 25. Já esse daqui, quando a declaração sintaticamente tem algum problema, aí nesse caso, e que se percebe, portanto, que sintaticamente aparece um erro, caso não haja uma condição sintática correta para os nossos comandos. Então, nesse caso, o que está acontecendo é que o separador de casas decimais, ao invés de ser ponto, eu estou utilizando vírgula. E nós temos a condição sintática em R, que a vírgula ela serve para separarmos, por exemplo, argumentos que existem em uma determinada função. Temos mais? Exemplo 3. Bem, aqui é uma outra condição em que, por exemplo, eu posso utilizar o comando invisible, e aqui a gente percebe que ao executar esta linha de comando não aparece nada aqui embaixo, porque é como se eu estivesse impedindo no submundo que a função print estivesse sendo acionada para que ele imprimisse na tela o resultado desta execução. Então, por exemplo, aqui. Então, se eu coloco, aqui eu coloquei 10.5 mais 15.5. Então, aqui eu coloquei 10.5 mais 15.5. Isso daqui deu 26. Agora, se eu usar o comando invisible, não vai imprimir nada na tela. É como se ele tivesse suprimido o comando print na minha execução. Onde é que isso aqui vai ser utilizado? Lá na frente você consegue criar funções em que o resultado na primeira impressão ele não nos retorna nada, mas quando você associa nomes a esta função ou o resultado da função, ele consegue posteriormente lhe mostrar resultados que estavam omitidos na primeira execução de comando. Isto no livro a gente consegue mostrar de alguma forma. Beleza? Vamos lá. E agora nós vamos na condição das atribuições. Perceba que todas as declarações que nós fazemos no nosso console, estas declarações, elas são feitas, mas aqui, teoricamente, eu não tenho mais como recuperar, por exemplo, este resultado aqui, 10.5 mais 15.5.
Eu posso, de alguma forma, utilizar seta para cima e, neste momento aqui, eu consigo retornar linhas de comandos anteriores. Ó, estou só apertando seta para cima e estou retornando. Mas se eu fecho a minha máquina, ou melhor, se eu preciso manipular algum desses resultados com alguma outra coisa que eu vou fazer na sequência, se toda vida eu for estar apertando seta para cima para poder recuperar o resultado, a gente não consegue ter otimização nenhuma de trabalho. Então, nesse caso, se faz necessário nós criarmos o que nós chamamos de atribuição de nomes a objetos e eu consiga, com os nomes, ir fazendo manipulações da forma como eu desejar. Então, isso acaba sendo um ganho muito grande quando eu pego esses resultados ou esses objetos, eu deixo ele alocado na memória, no meu endereço, na memória do meu computador, e quando eu quiser recuperar, essas ligações estão armazenadas no que nós vamos chamar de ambiente global, e quando eu quero recuperar, eu digito o nome no console, o console automaticamente verifica no ambiente global e pergunta, existe algum nome aqui que está do caso que David colocou aqui no console, que existe esse nome que está ligado a algum objeto aqui no endereço de memória? Aí ele vai lá e verifica se existir, ele verifica que existe, chama lá na memória qual o valor que está alocado, ou qual o objeto que está alocado, e imprime para você este resultado. O que eu estou querendo dizer aqui, eu já tenho guardado a ligação Ben com o valor 10, quero saber o que é que tem dentro de Ben, eu digito Enter e vejo que está guardado ou está ligado ao objeto, que é um vetor escalar, que me resulta no valor 10. E aí, para isso, então, o que é que eu faço? Eu uso o símbolo de atribuição. Então, o símbolo de atribuição, ele serve justamente para que a gente possa associar nomes a objetos. Então, aqui nesse caso, perceba que eu estou fazendo, nós vamos ter já na sequência, para reforçar isso, ó, estou fazendo uma sequência de comentários para que eu deixe claro o que é que eu estou querendo apresentar aqui. Como é a primeira vez que vocês estão se ambientando, então eu estou deixando bem claro o que é que nós estamos fazendo aqui. Lembrando que esses exemplos aqui são exemplos retirados do nosso livro, né? Aqui, por exemplo, no capítulo 3, nós estamos retirando justamente esse exemplo, justamente na página 34, o código 3.4, é esse código que a gente está tratando nesse momento, tá? Então, no código 3.4 é isso que nós estamos fazendo. Então, eu associo o nome, meu nome, com um caractere, uma cadeia de caractere, ou que a gente chama de string, também pode ser permissível esse termo. E aí eu associo este objeto, ou melhor, este nome a este objeto. Sempre nós vamos entender que o nome que se liga ao objeto e não o objeto que se liga ao nome. Não vamos pensar que, por exemplo, nós temos uma variável e essa variável vai armazenar um determinado valor. Esta não é a ideia em R em si. Lembrando que o nome é um objeto e esse resultado aqui também é um objeto. O que está acontecendo é que, apesar de nós entendermos em outras linguagens isso como variável, em R nós vamos entender que esse objeto, Ben aqui, ó, este resultado, ele vai ser alocado num endereço de memória no nosso computador e eu consigo recuperar ele baseado numa ligação que está armazenada num objeto chamado ambiente, em que esse nome eu crio e crio essa ligação por meio do símbolo da atribuição e esta ligação será armazenada nesse ambiente. No caso do que nós estamos trabalhando agora, aqui no RStudio, esse ambiente é chamado de ambiente global.
vamos dizer, é o nível mais alto em que nós temos e que geralmente quando nós estamos trabalhando no console é para onde vai essas ligações. Quase sempre vai ser para o ambiente global. Claro que tem algumas outras situações que não vamos deixar isso tão complexo, porque isso é um assunto mais aprofundado que vai para o curso do R intermediário. Então, é esse o objetivo da atribuição: associar nomes a objetos para que eu possa posteriormente recuperar esses objetos digitando simplesmente o nome que está ligado a ele. E aí eu faço a observação que erroneamente nós dissemos que criamos um objeto meu nome. É claro que ao longo da discussão, para que não fique do livro, para que não fique sempre eu dizendo um nome que se associa ao objeto tal, eu vou dizer o objeto já dizendo o nome, para que fique um abuso, vamos dizer assim, não vou dizer de notação, mas da escrita, para que eu não fique toda a vida dizendo o nome que se associa ao objeto tal, o nome que se associa ao objeto tal. Eu já digo logo, o objeto, meu nome, tal, tal, tal e tal. Isso é uma forma mais simplificada de falar, mas eu faço essa ressalva, sempre chamando a atenção de que nós temos nomes que se associam a objetos e não objetos que se associam a nomes. Beleza. Então, execução de comandos. No RStudio, quando nós estamos com o nosso script, nós vamos digitar Ctrl Enter e, no caso, no console, Enter. Como assim? Eu vou pegar aqui o meu console e eu vou digitar no script. Se você não está com esse script aberto, você pode vir aqui nesse símbolo mais, clicou aqui, vai aparecer RScript, aí você abre o script, ó. Aqui no meu vai abrir um outro, ó. 2. Então, aqui nesse caso, o que é que eu vou digitar aqui? Eu vou digitar meu nome, sintaticamente, aqui não está havendo nenhum problema, ó. E aqui eu vou digitar agora o nome Ben. Isso aqui é uma string, isso aqui é uma cadeia de caracteres. E aqui agora o que acontece? Se eu quero passar essa linha de comando para o console, de modo que o console já execute, interprete, imprima, na realidade ele não vai imprimir, ele só vai executar o comando. Aqui nesse caso, como eu não estou pedindo automaticamente para imprimir, o comando atribuição é um comando que não usa no final a função print. Então, ele simplesmente vai fazer a ligação e vai colocar aqui no ambiente global. Então, ou eu vou na linha do comando e seguro as teclas Ctrl e Enter, e aqui ele executa, ou eu vou na linha de comando e clico no botão Run. Vai acontecer a mesma coisa. Veja que o nome aqui, meu nome, está associado com a string Ben, certo? Se eu estiver com esse comando aqui, eu não vou digitar Ctrl Enter. Eu vou simplesmente no console digitar a tecla Enter. Tá? Apenas isso. No caso do R, aqui ele está simplesmente mostrando como é que nós podemos fazer. Deixa eu só voltar aqui antes para mostrar a vocês no R. Se eu quero no R, então eu vou limpar aqui Ctrl L o meu console. Se aqui eu quero criar meu nome e associar ele com a string Ben, eu não vou digitar Ctrl Enter no R puro, na GUI do R puro, isso no sistema operacional Windows. Eu vou apertar o botão F5 lá na parte superior do seu teclado, F5, e ele passa a linha de comando a ser executada no console. Perceba que ao ser inserido, ele já automaticamente executa e interpreta a linha de comando, é tanto que ele já está passando para o prompt de comando na linha seguinte. Então, ele já interpretou essa linha de comando aqui. Então, no caso
se eu digitar seta, opa, aqui. Se eu digitar aqui seta para cima, eu retorno a linha de comando e aqui nesse caso eu não vou apertar no console F5 para executar esse comando. Eu vou simplesmente digitar Enter, do mesmo jeito que eu fiz lá no RStudio. Lembrando então, vamos voltar lá no RStudio. No RStudio, se eu quero passar do script para o console, Ctrl, Enter ou Run. E se for, no caso, na GUI pura, eu vou na linha de comando, apertar o botão F5. Ou no próprio console, assim vale também para o RStudio, digitar apenas a tecla Enter na linha de comando que eu quero a execução. Beleza. Uma outra coisa que nós temos é, eu quero, nesse caso agora, em uma mesma linha de comando, isso acontece com muitas outras linguagens, posso falar aqui, por exemplo, a TCL, não lembro se a C é permissível isso, mas claro, quase certeza que sim, porque sintaticamente algumas coisas de R, vocês, se já tem ambientação com a linguagem R, você vai ver que é muito parecido. Então, aqui no caso, a gente consegue digitar mais de um comando por linha, separando um comando e outro pelo símbolo ponto e vírgula. Então, voltando aqui no nosso RStudio. No RStudio, agora, eu quero automaticamente associar meu nome com bem e quero que ele imprima na tela o resultado de meu nome. Então, eu venho aqui, digito ponto e vírgula e vou colocar aqui meu nome. Eu agora vou apertar o botão Run ou Ctrl Enter e automaticamente ele vai, além de executar a linha de comando, ele imprime na tela o nome, ou melhor, o objeto do qual meu nome se associa a ele. Ó. E aí ele imprime bem. Aqui a ligação. Tranquilo? Então, esta é a forma sintática de executarmos mais de um comando por linha. Temos mais alguma coisa? Uma outra coisa que é interessante aqui é que eu posso executar um comando e não finalizar na mesma linha. Eu posso terminar na outra linha. O que é que vai acontecer? Um símbolo de mais aparecerá na linha seguinte, no início da linha seguinte, dizendo para o usuário, ó, tá faltando mais alguma coisa para que eu consiga completar a interpretação do seu comando. Nesse caso aqui, eu estou usando o operador de divisão, que é um operador binário, em que eu preciso de dois operandos, em que quando eu digito aqui o numerador, ele está esperando eu digitar também o segundo operando, que faz o papel do denominador. Então, aqui ele está usando o símbolo mais e está dizendo o seguinte, ó, você acionou essa chamada de função aqui, ela automaticamente ela precisa de dois argumentos, que é o primeiro operando e o segundo. Você só inseriu o primeiro, cadê o segundo? Digita aí. Aí você, ao inserir e apertar Ctrl Enter, ou no próprio console apenas o Enter, você vai verificar que o comando é finalizado e imprime na tela o resultado desejado. Então, aquilo que nós falamos anteriormente é que todas as linhas de comando que iniciam pelo símbolo de cerquilha, que é o jogo da velha, ou o hashtag, eles são interpretados como comentários. Significa dizer que se você comentar uma linha de comando que não é comentário, não importa. O R não vai interpretar, não vai chamar a função ou qualquer simbologia que exista nesse comando, porque ele entende como um comentário, que não será executado palavra nenhuma ou função nenhuma que estiver posterior a essa cerquilha ou esse símbolo de jogo da velha. Beleza, então chamada e correção de comandos anteriores. É aquilo que eu simplesmente falei. O R, ele tem uma coisa, o RStudio, né? Ele tem uma coisa muito interessante, que é isso daqui, ó. Então, quando a gente está digitando alguma coisa e
você digita apenas as primeiras letras iniciais, você consegue, apertando a tecla Tab, finalizar esta palavra. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui a palavra, a função apply. Então, eu estou digitando aqui app e aqui tem diversas palavras que iniciam com app, diversos objetos. E aí, eu estou atrás do apply. Eu consigo aqui clicar em apply e dizer o que é que eu quero. Ou eu posso simplesmente, isso aqui é uma forma fácil em que, por exemplo, no R puro, você consegue, até que você consegue, mas você digita app, você tem que digitar tab para que ele mostre para você quais são os objetos disponíveis, que pode ser função, banco de dados, ou dentre outras opções, e que está disponível para você nesse momento e que você pode acionar. Então eu posso, a palavra que eu quero era apply. Então ele mostra para mim isso daqui, as opções, e aí automaticamente quando eu decidir, ele retorna ao prompt de comando, a linha do prompt de comando que eu estava. No caso do RStudio, isso se torna mais, às vezes, mais interessante, porque além de eu clicar aqui, ele me diz o que é esse objeto. Ó, ele me diz que isso aqui é uma função, que tem esses argumentos, me diz o que é especificamente o objetivo do que é que ele faz. Então, tem diversas outras coisas que a gente pode obter. E aí ele fala de clicar pressionar o botão F1, que ele automaticamente abre aqui no quarto quadrante, ó, na aba Help, justamente o detalhamento do Help, do manual de ajuda, claro que isso está em inglês, ó, mas do manual de ajuda da função Apply que eu quis acionar aqui. E aqui tem, desde a parte inicial da condição sintática até a fase final, que nós temos diversos exemplos de como utilizar esta função. Então, tem muita coisa. Além disso, nós temos uma outra coisa interessante no manual de ajuda, agora nas versões mais atualizadas da IDE, que é justamente esse link aqui, que é Run Examples, em que você consegue executar os comandos e ele mostrar aqui especificamente na aba Help esta execução de comandos. Ó, como é interessante, ó. Então é como se ele tivesse pegado uma espécie de Markdown e tivesse criado o HTML disso, ó, e ele mostra para você, ó. Ficou muito show essa opção agora do RStudio, que ele nos deixa executar e ver o que é os exemplos, né? O que é que ocorre nos exemplos. Ficou uma coisa muito chique, muito legal mesmo. Eu gostei demais dessa opção. Beleza. Então, já visto isso daí, agora nós vamos para a parte final, que é justamente a complementação, que é a informação de onde é que está armazenado estas ligações dentro do R. Então, nesse caso, nós temos um objeto específico em que é o objeto chamado do tipo ambiente, ou do inglês environment. Então, o ambiente é um objeto, é uma natureza específica que existe dentro da linguagem, com o qual nós armazenamos essas ligações. Ele tem uma propriedade basicamente muito parecido à condição sintática como uma lista. É um tipo de objeto específico para armazenamento de dados, que nós vamos ver, em que ele tem formas específicas de nós podermos acessar os elementos de uma lista, etc, etc. O ambiente é meio que parecido com uma lista. Tem lá suas variantes, tem lá suas diferenças. Mas vamos entender de uma forma geral que o ambiente é uma espécie de estrutura de objeto que existe no R, em que eu guardo as ligações dos nomes aos objetos. Então, o ambiente global vamos dizer, é o ambiente em que todas as nossas execuções de comando que a gente cria no console, ela vai passar, se nós fizermos ligações de nomes a objetos, ela vai passar quase certamente pelo ambiente global. E aí, ela passando pelo ambiente global,
toda vida que eu digitar no console um nome, o que é que o R vai fazer? Vai se reportar ao ambiente global e vai perguntar: existe esse nome aqui que está ligado a algum objeto no R? Automaticamente o ambiente global vai dizer sim ou não. Se sim, ele recorre ao endereço de memória, chama esse dado específico que você deixou lá armazenado e automaticamente ele retorna para você. Uma pergunta que é interessante é: se eu não fizer associação de nome a objeto, isso não será alocado na memória do computador? Este objeto que foi criado na execução de comando, ele vai. Qual é o grande problema? Como eu não tenho ligação para poder recuperá-lo, isso automaticamente vai passar por uma reciclagem. Como não será mais utilizado, automaticamente o R excluirá para poder alocar mais memória e você não ter congestionamento de memória na sua execução, nas suas linhas de comando ou no próprio trabalho que você está no seu computador. Então, o ambiente global ele justamente serve para armazenar estas ligações. Como é que eu consigo verificar no ambiente global quais as ligações existentes no ambiente global? É por meio do comando ls. Então, perceba aqui comigo que eu tenho diversas ligações, que nessa aba eu consigo já verificar que existem ligações, mas se assim ainda eu desejar verificar quais os nomes que estão lá no ambiente global, ele mostra para mim, ó, tem Ben com B minúsculo, B maiúsculo, meu nome, e x.123, que é igual ao que eu visualizo aqui. Quero verificar o que aqui tem em cada um deles? Basta eu digitar, por exemplo, o nome, que ele automaticamente vai dizer, ó, é o valor 10. Nesse caso, como eu não consigo automaticamente ver esta aba na GUI específica do R puro, ó, eu consigo aqui acionar e verificar quais são os nomes que estão disponíveis, que estão ligados a algum objeto lá no ambiente global. Aqui nesse caso, como eu estou trabalhando no RStudio, automaticamente eu estou aqui na RGui, eu estou em locais, eu estou com outro R aberto que está aqui endereçando memórias específicas no outro espaço, né? Vamos entender assim. Não está sendo todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, não. Eu estou em locais diferentes. Então, aqui nesse caso, só tem meu nome, que é diferente do que estava aqui no RStudio, que eu fiz outras associações. Beleza. Então, aqui, nesse caso, é isso que nós temos para o ambiente global. Onde é que a gente encontra? Eu já mostrei para vocês, justamente na aba Environment, que a gente tem as associações específicas. E aqui eu vejo automaticamente os nomes que se ligam aos referidos objetos. Beleza. Então era isso que eu queria falar nesta aula, que ficou um pouco extensa, mas assim, deu para esclarecer muito mais agora do que nós temos. O que é que eu peço que vocês façam? Então, já vou deixar como sugestão. Vão lá no capítulo 3 e aí vou dar uma dica para vocês. Lá no capítulo 3, nós fizemos temos diversas linhas de comando, né? Diversos códigos. Para você não precisar digitar tudo de novo, voltando aqui à nossa página, ó, nós temos aqui o material de consulta, que é o R básico. Você pode vir aqui especificamente. Aqui você vai ter acesso ao Bookdown e aqui ao PDF. Mas o que é interessante? Se você vier aqui abaixo, ó, você vai ter acesso aos scripts do livro. Então, clicou aqui, ó, você pode se reportar, por exemplo, aquele script que nós tínhamos no capítulo 3, que é o código 3.4. Ó, eu vou vir aqui no capítulo 3 e vou lá no código 3.4. No código 3.4 é justamente aquele do meu nome Ben que estava. Você pode vir aqui, copiar, ó, e levar para o seu RStudio e tentar reexecutar essas linhas de comando, para não precisar estar repetindo tudo que tem aqui no nosso código. Tranquilo?
Feito essas considerações, espero que vocês tenham gostado de mais uma videoaula. Lembre-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!